Bom dia, pessoal. Eu fiz uns slides aqui, tentar dar uma ideia para vocês o que o economista faz em pesquisa, e a entrada na iniciação científica é uma primeira introdução a essa atividade. Então, por isso que é legal também. Tá? Para quem está pensando em ser acadêmico, já dá uma primeira olhada, aí você pode ver se realmente quer seguir essa carreira ou não. Mas também ajuda em a atuação profissional do economista em geral, as ferramentas que você pode aprender numa iniciação científica. Tá? O principal ponto no estágio que vocês vão estar é definir o que é uma pergunta de pesquisa. Tá? E essa é a parte mais difícil, na verdade. Então, vocês vão precisar muito de um orientador. Tá? Vocês já devem saber isso aqui, que desde que esses slides foram escritos, mudou muito o contato do economista com o público. Né? Porque, normalmente, antes de economia, o que a gente vê mais saliente é coisas mais relacionadas a macro conjuntura, né, que é Banco Central, taxa de juro, PIB, inflação e câmbio, né. Mas assim, a economia vai muito além disso. Isso é uma parte importante da economia, macro de curto prazo, mas a economia é bem mais geral, tá? Ela lida com diversas questões e ela intersecta outras disciplinas. Né? Então, em geral, a pergunta geral do economista é tentar entender como é que as pessoas tomam decisão. Tá? Isso envolve pessoas, envolve firmas, envolve gestores, envolve políticos, e como as pessoas tomando decisões interagem. É basicamente isso. Tá? Então, vai passar por várias disciplinas, como psicologia, sociologia, administração. Questões dessas áreas também são pegas, em geral, por economistas. Tá? Como eu estava dizendo para vocês, assim, poucos de vocês vão ser acadêmicos. Poucos economistas que se formam na faculdade de economia viram acadêmicos. E mesmo depois, quando a pessoa vai para o mestrado e doutorado, ainda uma pequena parcela vai virando acadêmico. Então, acadêmico, no fim das contas, são poucos. Tá? Mas eu acho que é útil a iniciação científica para você saber, se você aprender, experimentar. Né? Eu falo para os meus alunos que querem ser acadêmicos, vocês têm que experimentar também, vai a uma estágio num banco, para ver como é que é, ver se você gosta. Eu acho que eu falo para quem não tem uma pegada mais acadêmica, que também é útil nesse sentido para experimentar. Então, a primeira introdução, tá? E também se aprende coisas que vão ser porque a carreira acadêmica daqui para frente, quem for querer seguir, vai ter uma escadona, né? Então, é bom saber agora também, né? E também ela propicia aprender outras técnicas e um jeito de pensar diferente que são úteis para a vida em geral. Tá? Então, muita gente que vai fazer um trabalho acadêmico vai mexer com dado, vai mexer com software de estatística, vai aprender uma técnica nova estatística ou modelo, ou vai estudar história. Então, tudo isso é útil em algum outro ponto da vida, tá? Tanto o profissional como em outros aspectos. Tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, o principal é achar a questão, e eu não espero, no estágio que vocês estão, ter uma questão super bem definida. Aqui eu tenho exemplos de algumas questões. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa é vocês definirem mais ou menos a área que vocês estão interessados, e aí depois procurar o orientador. Tá? Alguém que possa ajudar a limar mesmo, a preparar melhor o que é a questão específica, porque no fim das contas essas questões são bem específicas mesmo. Então, vocês falam, como é que eu vou achar o orientador? Tá? Aí eu ia falar para vocês, falem comigo. E aí eu tento direcioná-los. Tá? Então, aqui tem alguns exemplos de questões, mas no fim das contas elas não são tão gerais, assim, elas são bem específicas. Tá? Então, isso aqui eu já meio que estou falando, ele intersecta com várias outras disciplinas, e aqui são algumas delas, e o pano de fundo é sempre tomada de decisão. Tá? Aqui tem algumas questões, alguns temas gerais que economistas acabam lidando, que tem coisa que parece que não tem nada a ver com economia, e tem gente, economista trabalhando com isso, colocando numa roupagem de economia, tentando entender decisão e decisão sobre escassez, esse tipo de coisa. Tá? Essas aqui são as principais áreas de pesquisa do departamento. A gente tem microaplicada, que é uma área grande, que basicamente é aplicações microeconômicas para áreas como saúde, educação, mercado de trabalho, economia comportamental, teoria econômica, que é escrever modelos para tentar entender, modelos matemáticos para tentar entender determinadas questões em economia, macro, que eu acabei de falar para vocês, que é essa discussão sobre crescimento, discussão sobre câmbio, juros, Banco Central, esse tipo de coisa, finanças, história, economia regional, economia internacional, organização industrial. Isso basicamente cobre quase toda a economia. Tá? Então, a gente tem gente aqui no departamento é bem diverso.
Então, tem gente que pode trabalhar em todas essas áreas aqui. Então, de novo, provavelmente vocês não vão conseguir encaixar direito a área primeiro, mas aí vocês falem comigo, eu vou tentar direcioná-los. Outra questão é assim, o que dá para um projeto de iniciação científica, o que é possível fazer? Boa parte da pesquisa acadêmica em economia envolve algum tipo de ferramental ou de modelagem ou de estatística. Tá? Se vocês estiverem no primeiro e segundo ano, vocês ainda estão aprendendo boa parte desse material ou ainda vão aprender. Isso limita bastante o tipo de trabalho que é possível fazer. Então, para um aluno de primeiro ano, eu diria que, para tentar se encaixar em alguma pesquisa de um professor, se engajar em coleta de dados e análise de dados descritiva, à luz de alguma questão. Eu acho que esse é o típico trabalho de um aluno de primeiro ano de iniciação científica. Tá? Ou algum survey de literatura. Falar assim, olha, tem uma questão na literatura. Por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Isso é uma questão. Tá? Aí você vai ter gente com várias explicações para isso. Então, eu vou fazer uma leitura da literatura, ver o que as pessoas acharam e vou dar a minha interpretação da literatura. Isso é um survey. Isso também é uma coisa que é possível ser feita para um aluno de primeiro ou segundo ano. Coisas que vão envolver trabalho empírico, mais pesado de estatística ou econometria, aí já seria mais para terceiro ou quarto ano. Mas, dependendo do tema, você pode encaixar ali, olha, eu quero aprender essa técnica aqui na minha iniciação científica, então vou colocar parte do tempo vai ser para desenvolver isso aqui. Tá? Aí depende de como vai ser dimensionado com o orientador. Todo o escopo do trabalho vai depender do que estágio que vocês estão no curso. Então, de novo, acho que tudo começa vocês definindo mais ou menos a área, olhando nos currículos dos professores, ver quem está mais ou menos em linha. Se ficar completamente perdido, não conseguir achar ninguém, fala comigo, eu tento direcionar. Tá? Outra coisa legal, que eu acho que também tem uma coisa útil da iniciação científica, é que no departamento de economia vocês têm que escrever uma monografia no fim do curso, que é um trabalho acadêmico. É um requerimento para vocês se formarem. E a iniciação científica, tem muita gente que usa a iniciação científica como monografia ou como parte dela. Então já dá um start ali. Tá? Eu estou deixando aqui os meus contatos, o meu contato, tá? Para quem precisar de mais informações. No site do departamento, no site da FEA também se encontra a lista de professores lá e encontra a área de pesquisa deles. Vocês também conseguem ter acesso aos currículos lá. Não sei se vocês sabem o que é um Lattes. Não? Lattes é um currículo acadêmico padronizado do CNPq. Então, você consegue entrar no site dos professores, ver o que cada professor está produzindo, em que área. Tá? E aí, no departamento, também tem os grupos de pesquisa. O aluno de iniciação científica no departamento de economia ele não precisa estar ligado a um grupo de pesquisa, mas pode ajudar também se esses professores de determinadas áreas se congregam em grupos de pesquisa. Então, eu estou listando alguns aqui. Então, o NEFIM, por exemplo, de finanças, Nereus de economia regional, economistas para entender o papel das mulheres na profissão, LabPub é de finanças públicas, MAD é de macro, esse Gamma Metrics é de microaplicada, tem OI Regulação, que é de organização industrial, Hermes e Clio História, e tem um grupo de religião e políticas públicas. Então, esses são alguns dos grupos que tem no departamento. Vocês não precisam estar ligados a um, tá? Mas ajuda também para eles tenderem a congregar professores que têm interesses em temas em comum. Isso pode colocar o aluno ali em algum projeto, integrar os alunos em algum projeto. Tá? Bom, é isso. Muito obrigado. Se alguém tiver uma pergunta, não sei se agora ou depois. Depois, então tá bom. Muito bom, professor Mauro. Obrigada. Agora a Raquel.